Hoje nós vamos para o dia 6. A vida é uma atribuição temporária. Nesse lugar, nós iniciamos assim: Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Isso você vai encontrar em Salmo 39:4. Tem uma passagem em Salmo 139:19 que diz assim, ó: viverei poucos anos aqui na terra. Viverei poucos anos aqui na terra. Então, nós vamos iniciar essa passagem, essa leitura, onde eu vou parar várias vezes, vou dar mais passagens para vocês irem acompanhando, tá? A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória à vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem, os nossos dias na terra passam como uma sombra. Isso você vai encontrar na passagem de Jó 8:9. Você pode pausar e você pode se aprofundar nessa passagem. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segundo, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver a esta vida tal como ele vê. Davi orou, preste atenção: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Isso você vai ter no Salmo 39, 4, 5. Você pode se aprofundar e meditar nessa passagem. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária e um país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente, nem seu destino. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante, para descrever nossa breve estada nesse mundo. Davi disse: sou apenas um peregrino na terra. Pedro explica, você pode acompanhar na passagem de 1 Pedro 1,17, que aqui no livro ele diz: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Olha isso. Na passagem de 1 Pedro, eu reforço a vocês, na Bíblia, de NVI, que diz assim: se vocês invocam como Pai aquele que julga imparcialmente, segundo a obra de cada um, vivam como residentes temporários na terra. Então, ele te dá uma bronca, né? Ou seja, ele está te mostrando que se você se vê como nesse lugar, então realmente você não está entendendo qual que é o seu verdadeiro propósito aqui na Terra. Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde moram, mas ainda são cidadãos de seu país de origem. É obrigatório que usem seu cartão de registro de visitantes, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar seu green card espiritual para lembrar que sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas. Olha isso, presta atenção. Apenas nas coisas terrenas. Deus quer, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo.
Os verdadeiros fiéis compreendem que há mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Você vai fortalecer isso em Filipenses 3, 19 e 20, que completando esse entendimento, nessa carta de Paulo, o que ele diz? Que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, ou seja, a nossa, o que eles estão dizendo? Que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus queridos, Paulo contrasta exatamente isso, os que vivem apenas para o presente mundo e os que têm a mente e a vida voltada para o céu, como cidadãos celestiais. Olha o entendimento dessa passagem. Nossa identidade está no lar eterno. A nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vidas terrenos. Ele chama a adultério espiritual como flerte com as tentações do mundo. Olha isso, presta atenção. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus? Olha isso. Vocês estão tentando passar a perna em Deus? Se tudo que querem é bendito, benefício próprio, e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Isso está em Gálatas 6:7. Você pode anotar aí também, que eu busquei entendimento, que você vai ter, em Gálatas, por exemplo, em Gálatas 6:7, ele nos diz assim, na passagem da Bíblia, mais completo para você. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui, meus queridos, Paulo alerta que ninguém passa a perna em Deus. Se você quiser reforçar a tua leitura, você vai em Tiago 4, que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mostra que quem busca apenas o próprio interesse segundo o mundo, acaba inimigo de Deus. E para fechar esse entendimento, meus queridos, eu quero que você busque em Filipenses 3, 18, 19, que diz assim: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas, relaciona-se à busca egoísta do benefício próprio. Você está entendendo? Então, eu trouxe aqui para vocês, nesse mesmo contexto, 3 passagens diferentes que que vem o mesmo entendimento para que nós possamos entender que Deus nos diz que tudo está voltado a Ele. Se nós estamos pensando só em algo terreno, é como se nós fôssemos inimigos de Deus. Então, aquela pessoa que não tem tempo de Deus, não tem intimidade com Deus, não glorifica o Senhor, não tá nem aí, né? Por isso que em algumas passagens você vê que ele fala muito, que o rico não vai entrar no reino dos céus, mas por esse motivo, porque ele coloca as coisas terrenas como tudo na vida deles, não como Deus como sendo o seu todo, né?
Aí, continuando, né? Ali na página 48, lá no finalzinho, imagine que você fosse convidado para por seu país, para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua, adaptar-se a alguns costumes de diferentes culturas, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar dos inimigos, visando cumprir sua missão. Seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra natal, seu comprometimento e sua lealdade seria alterado, sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar a sua terra natal, você começaria a agir como inimigo. Seria um traidor? Faz sentido? Aí, na página 49, a Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu rei e o seu reino. Isso você vai se aprofundar em Coríntios 5:20, que diz que, lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu reino. Então, ingenuinamente, chegaram à conclusão de que viveram aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego e à custa da sua alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que ele contém passarão. Então, vocês podem se aprofundar nessa passagem. Vocês podem aprofundar nesse entendimento. E ali, ó, eu vou te dar mais passagens, assim, o Coríntios 5:20, vocês também podem se aprofundar. Porque aqui, ó, o Paulo, ele fala que literalmente somos embaixadores de Cristo, tá? Nós temos uma passagem que pode ajudar vocês a entenderem também em Filipenses 3:20, que ele vai nos mostrar o quê? Que mostra que o nosso lar não é aqui, mas no céu. Então, leiam também essa passagem de Filipenses 3:20. E para reforçar mais um pouco, em 1 Pedro 2:11, ele também diz que ele reafirma que nós não pertencemos a esse mundo. Apenas estamos de passagem. Tá? Em 1 Pedro 2:11 também. Foi que eu anotei aqui, ó, gente, está tudo anotado, ó. Tá tudo rabiscado, ó. Você pode ver que está tudo rabiscado aqui, para você entender que para vocês completarem esse entendimento. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos, em larga escala, atraídos, entretidos e servidos com todas as fascinantes atrações, mídias futuristas, experiências incomuns, dispositivos hoje em comum, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente quando nos lembramos de que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária é que o encanto que tais coisas exercem sobre nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor? As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã, mas as coisas que não vemos aqui agora irão durar para sempre. E isso é um trecho muito poderoso que você vai encontrar. Deixa eu ver aqui. Você vai encontrar esse entendimento no Coríntios 4:18 também. O fato de que a terra não ser como lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo.
Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecerão não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas. Olha lá. E algumas situações parecem justas. Esse não é o fim da história. Tanto que eu completo em Coríntios, na Bíblia diz assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, Paulo nos ensina que tudo que vemos aqui, as coisas materiais, terrenas, é passageiro. Mas aquilo que não vemos, as realidades espirituais eternas, permanecem para sempre. Estamos quase finalizando, vamos lá. Para impedir que, estamos quase finalizando, que ficamos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir em número relevante de descontentamento e desgosto na vida. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é nosso lar definitivo. Somos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo na Terra porque foi assim, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Olha isso, olha a profundidade. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos, não temporários, se tornarão valores determinantes em suas decisões, assim comenta o C.S. Lewis, tudo que não é eterno, eternamente inútil. A Bíblia diz, assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, e que é transitório, mas o que não se vê é eterno, é aquilo que nós lemos agora há pouco, tá? Reforçando ali o Coríntios. Então, é um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material, fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material, e a fidelidade de Deus não se garante sucesso na carreira, nem mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo, presta atenção nisso, Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel e mesmo assim foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que possuíram e chegaram ao fim sem nada nas mãos, mas o fim da vida não é o fim de tudo. Mas aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama ou poder da vida, e sim os que trataram como atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Eis que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé honrados por Deus. Meus queridos, tantos são os entendimentos, mas se você entender tudo que nós estamos fazendo aqui nessa luta, é temporário, né? Então, eu quero que você continue lendo, e nós vamos finalizar, para nós nos estendermos na nossa leitura, que não serão necessários nem dois segundos depois de você chegar ao céu para dizer por que fui dar tanta importância às coisas temporárias, onde eu estava com cabeça, por que gastei tanto tempo, tanta energia, preocupação no que iria durar. Olha essa consciência. Quando a vida fica difícil, você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço. Lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora da sua casa, você irá para casa. Então, aqui, meus queridos, eu trago a consciência e uma tarefa para você, para meditar como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver nesse exato momento. Eu vou deixar aqui essa reflexão, todas essas passagens bíblicas você vai refletir e olha, tragam para sua consciência tudo isso que nós estudamos hoje,
porque realmente foi uma dádiva analisar tudo isso nesse olhar. Tá bem? Vamos para a próxima aula?